Olá pessoal, tudo bem? Eu recebo com constância dúvidas a respeito de literatura, de vida de estudos. Então aqui hoje eu quero ajudar vocês com relação ao estudo por meio da literatura. Eu bolei aqui um quadro onde eu quero mostrar para vocês como se dá o processo de produção na literatura e também o processo de consumo. Ou seja, aqui eu vou ajudar você a entender o mundo da literatura, como ele funciona e também te ajudar a consumir essa arte em específico, tá bom? Esse modelo que eu vou passar para você, você pode utilizar em todos os tipos de literatura e também pode aplicar em outras artes. O que eu não vou fazer aqui, pelo menos não nesse vídeo, porque o nosso objetivo aqui é que você entenda o esquema, o modelo, tá bom? E não quero complicar, pelo contrário, quero simplificar. Aqui o quadro já deixei escrito para facilitar. Peço que você preste atenção aqui em mim. Esquece o quadro, tá bom? Eu quero que você siga o quadro à medida da minha explicação. Isso daqui já é um exercício para você. Nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas estão acostumadas a chegar ao fim, chegar à etapa final daquilo que estão fazendo. E não se preocupam, não se atêm ao processo. Então as pessoas querem chegar no final do livro ou querem aqui, enquanto eu estou explicando, ver todo o conteúdo que está escrito. Isso não vai te levar a nada, tá bom? O que vai resolver tua vida não é essa fórmula que eu criei aqui, é você prestar atenção no que eu estou falando para que você entenda do que nós estamos tratando. Então vamos lá. Eu fiz uma série de vídeos, coloquei aqui nesse canal no YouTube, para auxiliar pais que queriam inserir os filhos no mundo da literatura. Então nós temos a seção de literatura infantil em todas as livrarias, vocês conhecem muito bem, é a pior seção de literatura que tem em uma livraria. Por quê? Porque o público infantil é um público que não pode dar o feedback direto para o produtor de conteúdo. Então o pai compra um produto para ser consumido pelo público-alvo, que é um público mudo, que não tem voz diante do produtor de conteúdo. A ausência de feedback faz com que, seja qual for o produto vendido, ele será consumido e você não vai ter reclamações. Então vamos lá. Nós temos, no mundo da literatura infantil, diversos tipos de livros diferentes, de todas as qualidades, de todos os tipos, em diversos elementos, como conteúdo, roteiro, desenho ou a linguagem textual. Quero mostrar para você como funciona e assim eu vou te ajudar a comprar os próximos livros para o teu filho. Mas também vou aplicar nesse modelo aqui literatura de um âmbito geral, tá bom? Não apenas infantil. Vamos lá, entenda o seguinte, coloquei aqui literatura infantil, para a gente começar a entender e depois a gente aplica na literatura adulta, digamos assim, tá bom? Vamos lá, literatura infantil. Nós temos um elemento que é chamado signos. O que são signos? Signos são os elementos primários da escrita. Então você tem signos, por exemplo, as letras são signos. Elas significam algo. Nós temos também a linguagem. A linguagem já é uma construção, ou seja, a linguagem se utiliza de diversos símbolos, de diversos signos diferentes. Por exemplo, essa palavra signo é composta pelo signo S, pelo I, pelo G, pelo N, pelo O, e adicionalmente a gente coloca mais um S para torná-la plural. Então, aqui nós temos diversos signos diferentes montando uma palavra. Então, a palavra é um elemento da linguagem. Entenda. Os signos que compõem a literatura infantil, eles são letras, ou seja, nós teremos letras na literatura infantil, nós teremos também desenhos na literatura infantil e nós teremos o que eu estou chamando de memória. Veja, a memória não é um signo. Eu coloquei ela aqui, você vai entender daqui a pouco onde ela se encaixa nessa coluna de signos. Nas letras, vocês sabem como se dá literatura infantil. Você vai numa livraria, compra um livro infantil, você encontrará lá no livro infantil as palavras escritas, por exemplo, desta forma aqui. A maioria, a grandíssima maioria da literatura infantil hoje utiliza essa letra aqui que nós chamamos hoje, né, na era do computador, nós aprendemos a chamar isso daqui de caixa alta, né? Ou seja, você tem as letras separadas, elas não estão ligadas e todas elas vêm nesse sentido maiúsculo. A grande maioria dos livros infantis se dá assim hoje. E por que os livros infantis são escritos na letra maiúscula? A letra maiúscula tem uma referência ao mundo adulto.
Todos nós nos lembramos, quando nós estávamos ali na primeira série, segunda série, a gente ficava louco para chegar na terceira, quarta, quinta série para poder começar a escrever de caneta, para poder começar a escrever em letra maiúscula na escola. Ou seja, essa letra aqui tem um quê de vida adulta. Essa letra aqui é uma letra que naturalmente não é da criança, mas ela é utilizada na literatura infantil porque ela é de muito fácil assimilação. Então é fácil eu entender que isso aqui é um L, isso daqui é um E. É fácil a leitura, apesar de ser pertencente ao mundo adulto. Mas utilizam isso por quê? Porque a criança que está iniciando a sua vida de escrita e de leitura, ela ainda não consegue fazer a ligação entre as letras. Então, para uma criança, é muito mais difícil ligar cada uma das letras e escrever a mesma palavra. Então, assim, no mundo da literatura, tiram-se as ligações das letras e fazem, então, cada letra separada. É importante você entender isso. E é importante você entender também a questão dos desenhos. Nós temos no desenho uma ferramenta facilitadora da compreensão. Por exemplo, hoje é muito comum, você vai comprar um livro infantil, se o nome do livro, você compra um livro infantil, se o nome do livro é A Florzinha, então você vai ter lá o nome do livro. A Florzinha. Esse livro trará na capa uma ilustração. Isso daqui é linguagem dupla. Eu estou escrevendo a florzinha e estou mostrando a florzinha. Isso daqui seria algo utilizado no processo de alfabetização primeiro. Então, você está pegando uma criança no prezinho, no primeiro ano, você quer mostrar para a criança o elemento de memória e assimilar esse elemento de memória com o elemento de escrita. Porém, nós não vemos isso hoje na literatura para crianças em idade de alfabetização. Nós vemos isso hoje, inclusive, no mundo publicitário, onde a linguagem escrita é sempre ilustrada imediatamente da mesma forma. Então, você coloca na propaganda, vende-se um gato e desenha um gato. Nós temos um outro elemento na literatura infantil, que é o elemento, o signo, que eu estou colocando aqui na coluna de memória. Por quê? Porque este elemento, memória, é também um elemento utilizado no mundo da literatura da seguinte forma. Quando nós vemos literatura infantil, eu vou mostrar em exemplos agora, daqui a pouquinho. Quando nós vemos literatura infantil, é muito comum você ver, eu estou comum aqui, estou sendo humilde, na verdade é uma regra hoje na literatura infantil, você vê o autor trabalhando apenas em elementos de imagem que já estão na memória do leitor. Então, ao escrever um livro para criança, aquele livro trará elementos que já passaram pela vivência direta do leitor. Então, você terá flor, você terá o elemento princesa, que está em todo o universo, ainda que a criança não tenha visto nenhuma princesa na vida. Ela já sabe o que é a imagem da princesa, e você vai ter o gatinho, vai ter, enfim, o rio, o peixinho. São elementos que, quando eu falo peixinho, a criança sabe o que é, eu não preciso ensiná-la, olha, peixinho é um animal do mar. Todos os elementos da literatura infantil hoje, eles são elementos de memória. Eles não são elementos que já não foram captados, ou seja, elementos inéditos da criança. Vamos passar para a próxima fase. Entenda agora a evolução na literatura como se dá. Nos signos nós temos as letras. E as letras servem para compor na literatura o universo do texto. O texto é composto de oração, de frase, de parágrafo, são diversos elementos que evoluem das letras, mas todos eles vão compor no final o texto. O texto é, na literatura,
inevitável. Você não tem uma literatura apenas de letras. Então, aqui nesse vídeo, eu vou te ensinar a escolher livros para os seus filhos. Então, entenda que a letra cursiva ou a letra, como nós chamamos em caixa alta, não vai definir no final um texto diferente do outro. O texto será o mesmo. Aqui nós temos apenas diferença de signos. A criança pode absorver de uma forma mais fácil este signo aqui e de uma forma mais difícil este, mas o texto no final será o mesmo. Desenhos. Nós temos nos desenhos um elemento de facilitação do conhecimento, mas os desenhos podem ser de vários tipos diferentes, por isso eu estou colocando aqui um elemento evolutivo do desenho, o traço. Porque eu posso ter um livro com gatinhos fofinhos, ou eu posso ter um livro com um gatinho mais realista, ou pelo contrário, não um gatinho mais realista, mas um gatinho mais disforme para com a aparência do mundo real, como, por exemplo, eu ter um livro infantil com desenhos cubistas. Eles não são realistas, pelo contrário, eles distorcem o mundo real e vão forçar a criança para sair do campo da memória para o campo da abstração. O campo da abstração, eu posso trabalhar com elementos que não existem. Por exemplo, eu posso trazer no campo da abstração um elemento intermediário entre memória e abstração, como, por exemplo, falar sobre um Pegasus. O que é um Pegasus? O Pegasus é um elemento que nunca foi visto. Ele não existe no mundo real, nenhum de nós viu um Pegasus. Mas nós sabemos que um Pegasus é a união de um cavalo com um ser alado, uma águia, por exemplo. Então, eu tenho na minha memória o cavalo, tenho na minha memória a águia. E eu formo com a junção desses dois animais que existem, eu formo com essa junção um outro elemento, um cavalo alado. Ou eu posso trabalhar com seres totalmente abstrativos, que não são uma reunião de outros elementos, ou é uma reunião de elementos tão diversos que acabam por dificultar essa assimilação. Como, por exemplo, eu posso falar sobre anjos. Os anjos, tudo bem, eles são seres, digamos, humanoides, eles têm uma forma humana, mas eles são divinos e eles têm formas de se expressar, poderes diferentes. Então, o anjo já é um elemento puramente abstrativo. O que nós temos com isso aqui, pessoal? Nós temos a composição do mundo da literatura. Para que você, pai, precisa entender isso para trabalhar a literatura infantil? Nós temos hoje, quando você vai a uma livraria, diversos livros como, por exemplo, se você é um pai que já foi em livraria comprar livro para o seu filho, para o seu sobrinho, você sabe como é. Você tem um dos livros mais famosos dos últimos anos, é uma série de livros, o autor fez um, vendeu bastante, ele acabou criando uma série. A Princesa que Solta Pum. A Princesa que Solta Pum. Pum, todo ser humano sabe desde muito cedo. Princesa é um elemento dos mais básicos, principalmente nesse mundo moderno, onde toda criança é uma princesa. Quando o autor cria um livro, A Princesa que Solta Pum, ele está utilizando letras, as letras mais simples de se compreender. O texto que ele está, os desenhos que ele está utilizando são os desenhos mais bobinhos de se entender. É a princesinha, tem a coroinha, é o punzinho. São os desenhos mais bobos, com o traço mais infantil possível. Ele chega onde no texto? O texto dele é um texto absolutamente simples. O objetivo é ser simples. Então o texto dirá: tem uma princesa, a princesa estava brincando com a amiguinha e ela soltou um pum. Aí a amiguinha viu o pum e ficou... Então, é um texto muito simples. Todos os elementos já estão na memória daquela criança. Qual será o objetivo final da criança que lê um livro como A Princesa que Solta Pum? Eu montei aqui, então, uma segunda tabela, que é uma tabela de resultados. Nessa tabela de resultados, eu estou classificando todo o mundo da literatura em 3. Nós temos a literatura de entretenimento, temos a literatura de informação e a literatura de conhecimento. Então, aqui nessa outra coluna, eu vou colocar para você
uma coluna chamada valor. No valor, nós teremos, vamos aplicar aqui para a leitura de entretenimento um valor zero. O que significa o valor zero? Esse valor é o valor agregado. Quando eu leio uma literatura de entretenimento, eu jamais ficarei mais burro. Eu jamais vou decair, eu não tenho um valor negativo, eu tenho um valor de zero, ou seja, a literatura de entretenimento, ela não é feita para produzir um resultado adicional, um resultado de soma ao leitor. Nós temos a leitura informativa, vou explicar cada uma. Nós temos a leitura informativa. A leitura informativa é uma leitura que te dará um valor positivo de 1. E nós temos a leitura de conhecimento. A leitura de conhecimento é uma leitura que te dará um valor positivo de X. O que são essas 3 colunas, pessoal? A literatura de entretenimento, ela é uma literatura que visa te entreter. Ela visa dar ao leitor, no tempo em que ela está lendo, que ela está dedicada de frente para a produção literária do autor, dará para esse leitor uma passagem de tempo não negativa. Eu vou te entreter. É como você fazer uma brincadeira, você se divertir assistindo um desenho animado na TV que você nem está prestando atenção direito, você está passando tempo. A leitura informativa, a leitura de informação, te dará um valor mais 1. Por quê? Porque a leitura de informação não tem por objetivo abrir a sua mente, expandir o seu horizonte, trazer para você um mundo novo. A literatura informativa tem por único objetivo adicionar a você uma informação. Por exemplo, quando você lê jornais. Você lê um jornal, você está lá lendo o Estadão, tem uma matéria sobre o aumento da inflação. O que aquela matéria vai te entregar? Ela vai ter um texto bem produzido ou não, mas que te entregará no final uma informação. A inflação aumentou. Ou você tem páginas policiais, você vai saber que na sua cidade uma mulher foi sequestrada. Então você terá um dado. Ainda que você tenha naquela matéria alguns dados diferentes, a inflação aumentou comparada ao mês anterior, mas tem uma taxa de projeção de queda. Você tem algumas informações diferentes, mas toda ela compõe um único dado. Ao sair da matéria, você sabe que a inflação subirá. A literatura de conhecimento é uma literatura que não tem o objetivo, desde a produção do autor, não tem o objetivo de entregar uma informação. Muitas das vezes, o autor não tem sequer o objetivo de entregar informações. Ele não te entregará nada que você já não saiba. Mas a literatura de conhecimento é uma literatura que tem como objetivo abrir a mente do leitor. E aquela abertura de mente, sendo informativa ou não, aquela abertura de mente trabalhará com a capacidade do leitor, partindo do princípio de que ele é inteligente, ele tem um potencial de abertura de conhecimento, um potencial de absorção de conhecimento ao longo de sua vida. Portanto, a literatura de conhecimento abre a mente do leitor. Para quê? Durante a leitura, durante a história, a prosa, a poesia, ele tem a sua mente aberta para uma absorção de um conhecimento X. Por que X? Porque você tem um número que não está limitado pelo autor e muitas das vezes nem o autor sabe qual a quantidade de conteúdo ele tem ali, principalmente conteúdo de poesia. Quando um autor escreve uma poesia, ele traz para você algo muito além do que ele mesmo absorveu. A poesia é a reunião de signos em letras para formar um texto que no final tem um poder X. Vamos olhar aqui agora alguns livros que eu separei para que a gente saiba detectar, e aqui a gente pode sair do mundo da literatura infantil e ir também para a literatura adulta, digamos assim. Então nós temos, por exemplo, esse livro aqui, que é o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é um livro que todo mundo conhece. Qual é o esquema de produção do Revolução dos Bichos? Nós temos aqui
As letras não são letras infantis, porque o livro não é um livro infantil. Ele pode ser lido por crianças, né? Então eu já passei o Revolução dos Bichos para crianças, né? Por exemplo, de 10, 11 anos. Leram, entenderam, absorveram o conhecimento. Esse livro tem imagens, ou seja, tem desenhos? Não tem. Tem na capa, mas é um desenho ilustrativo, não está compondo a história. Então, vamos lá, vamos começar a valorar aqui o Revolução dos Bichos. O Revolução dos Bichos, ele tem um texto de nível infantil? Tem. Porque você lembra da história? Você tem a fazenda. Lá na fazenda você tem as classes de animais diferentes, você tem os porquinhos, aí tem os equinos, aí tem as aves, né, as galinhas, os patinhos. Então é uma linguagem que traz apenas elementos de memória. Você não precisa abstrair na leitura do Revolução dos Bichos. Então o George Orwell, esse autor inglês, conseguiu produzir um texto. Esse texto, vamos colocar aqui então, Revolução, né? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. O Revolução dos Bichos tem um texto adulto. Não é um texto assim, um Inferno de Dante, né? Mas é um texto adulto, também não é um texto infantil. O cachorrinho pegou e brigou com o coelhinho. Não é um texto infantil. Então vamos colocar aqui, o texto do Revolução dos Bichos é um texto adulto. Os desenhos, não há desenhos no Revolução dos Bichos. E os elementos, são os elementos de memória. Porque ele não vai trazer nenhum elemento que seja um elemento abstrativo, tá bom? Então, quando eu tenho este livro aqui, de linguagem adulta, sem um desenho, ou seja, não tem um elemento facilitador do enredo, e nós temos uma linguagem puramente, uma linguagem de memória, eu tenho então aqui um aspecto adulto, aqui um aspecto infantil, e não tenho o elemento dos desenhos. O que vai acontecer aqui, pessoal? Então entenda, aprenda a escolher livros. Eu tenho um elemento facilitador para o público infantil. Se o Revolução dos Bichos tivesse um texto adulto, sem desenhos e apenas elementos abstrativos, não seria um texto, um livro possível de ler para crianças. Ou se a criança lesse, porque para ler basta ser alfabetizado, se a criança lesse, ela não teria um resultado. A literatura para ela seria apenas entretenimento. Ela leria o Revolução dos Bichos e não tiraria dali valor agregado algum. Então o que o George Orwell fez? Ele queria privilegiar o quê? Ele queria privilegiar o texto. Porque qual é o objetivo do Revolução dos Bichos? Quando o autor escreve, ele quer lutar contra o modelo socialista na sociedade inglesa. O medo dele era que o socialismo viesse e trouxesse perigo para aquela sociedade. O maior risco no tempo do George Orwell era o fascismo. Então, George Orwell morria de medo do fascismo chegar na Inglaterra. E, naquele momento, a Inglaterra estava se aliando aos socialistas para poder fazer frente ao fascismo. Então, o que o George Orwell fez? Mesmo sendo um autor socialista, porque o George Orwell era um socialista, ele fala isso em toda a sua obra, mesmo sendo um socialista, ele detecta dentro do socialismo ao qual ele era favorável os defeitos, os problemas. E quais eram os problemas do socialismo na visão do Orwell? O comunismo. Então, esse modelo comunista dentro do socialismo poderia ser um perigo que, aliando-se os socialistas na Inglaterra para vencer o fascismo, o comunismo poderia ser pior ainda do que o fascismo. É complexo o universo. Você veja, muita gente hoje acha que o George Orwell era um cara de direita, né? Ah, ele era de direita, tipo Reagan, assim, tipo a Thatcher, né? Então, as pessoas não entendem. É complicado o texto do George Orwell. Então, o que ele fez? Ele utilizou elementos puramente da memória. Para quê? Porque ele não escreveu Revolução dos Bichos para impactar a academia na Inglaterra, para revolucionar a elite de Londres. Não, ele queria chegar na população. Você veja, por exemplo, que o Revolução dos Bichos, os primeiros leitores deste livro foram soldados que estavam nas trincheiras da guerra na Ucrânia.
Então, na Ucrânia, o George Orwell conseguiu fazer chegar os manuscritos do seu texto. Quando os soldados estavam dentro da trincheira, né, a guerra de trincheira, o soldado ficava ali 3 dias sem poder sair, porque os snipers, né, com os fuzis, quando alguém tentava sair da trincheira, era bombardeado, era eliminado. Então, a literatura consegue chegar pelos túneis até a trincheira. Os soldados leem, concordam, elogiam e voltam o feedback aos editores. O autor deste livro, com certeza, está conosco nas trincheiras. Ele é um de nós, um dos soldados. Achavam que um soldado estava escrevendo esse livro, porque era um livro que estava no mundo de quem estava na linha de frente na guerra, entendendo o que realmente estava acontecendo. George Orwell, então, faz com que este material profundo no texto alcance a todo o público. Vamos analisar aqui outra obra. Quando nós temos, então, uma outra obra, como aqui, Moby Dick. Moby Dick é um texto, é uma obra que não facilita para o leitor no aspecto do texto. Então, no Moby Dick, você tem, basta ver, em primeiro lugar, a quantidade de texto. A gente pode classificar esse livro aqui no mesmo universo do Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Então, Moby Dick, ele vai na mesma linha. O texto do Moby Dick é um texto adulto, porque não é um texto que facilita, ele não está preocupado em facilitar para o leitor. O Moby Dick, quando você passa, né, essa edição aqui, você veja, não tem nenhuma imagem. Tem aquelas imagens clássicas, quem já leu Moby Dick, né? No final você tem umas imagens, uma espécie de uma anatomia das baleias e tal, mas não é algo ao longo do livro para facilitar o leitor. Então vamos colocar aqui que o Moby Dick também não tem desenhos. E os elementos do Moby Dick são elementos também de memória. Você tem os marinheiros, o barco, a tempestade, você tem o arpão, são elementos de memória. Qual é o grande ganho do Moby Dick? O grande ganho do Moby Dick está na linguagem, está no texto. Então, o Moby Dick, vamos lá, aqui, a gente esqueceu de fazer, no Revolução dos Bichos, ele vai atingir que nível aqui? Ele vai atingir o nível do conhecimento. Ele vai abrir a mente do leitor. E o Moby Dick? O Moby Dick também vai abrir a mente do leitor no campo do conhecimento. Você vai passar a entender muito mais e fora as correlações que você fará em menor ou maior parte ao longo do livro. Nós temos aqui um outro livro, o último aqui, né? Vamos analisar aqui o último. No último a gente tem o Paraíso Perdido, do Milton. O Paraíso Perdido, do John Milton, é um livro dos mais profundos. Então, o texto do Milton é um texto adulto, não tem imagens para facilitar e a linguagem é puramente abstrata. É uma linguagem poética. É uma linguagem onde todas as páginas, em cada estrofe, em cada verso, você terá que utilizar a capacidade abstrativa. Obviamente, ele atua onde? No campo do conhecimento. Gente, vamos lá para a parte final desse vídeo para você aprender a escolher livro, tá bom? Entenda o seguinte, poxa, Fernando, quero ler um livro. Ah, o que você acha? Eu estou lendo lá, eu estou pensando em ler o Frankenstein, estou pensando em ler o Bram Stoker. Ou não, estou querendo ler um livro do Dan Brown. Entenda o seguinte, o que você quer? Qual valor você quer agregar na sua vida? Você quer ler um livro de puro entretenimento? Pessoal, não é errado, tá? Ler livro de entretenimento de jeito nenhum, não é errado, tá bom? É um valor zero. Não é errado você ter valor zero, né? Então vamos lá. Fernando, eu quero ler um livro de entretenimento. Eu vou para o dentista, meu dentista sempre demora a me atender, eu fico ali 1 hora esperando, então eu quero uma leitura de 1 hora onde eu só passe o tempo e não fique ali chateado na espera. Ok, neste entretenimento, então, valor zero, você pode pegar qualquer tipo destes. Você não precisa ter um texto adulto, você não precisa ter desenhos ou não, para você não fará diferença, e você não precisa ficar puramente nos elementos abstrativos. Por exemplo, você pode ler um gibi do Cascão. Então você está ali esperando, na recepção, você vai ler Cascão. Você vai ter o texto em letras
caixa alta, você vai ter muitos desenhos e você vai ter capacidade abstrativa zero. Você vai ficar só na memória. Quando você vai comprar um livro para os seus filhos, poxa, Fernando, eu quero comprar um livro para o meu filho, para minha filha, ele tem 10 anos. Aí, pessoal, você tem que entender o seguinte, você quer agregar o que no teu filho? Poxa, eu quero agregar uma informação. Hoje tem muito livro infantil de informação. Hoje entende-se o seguinte, o livro tem uma função única para o leitor. Eu escreverei um livro para que o menininho aprenda a não bater nos coleguinhas. Aí eu escrevo um livro em letra de forma, a mensagem é idiota, é uma mensagem simples que o pai poderia ensinar em casa durante o jantar, não violência, tem muitos desenhos infantis, tem o coleguinha beliscando o outro coleguinha e ele chora quando ele leva o belisco. E todos os elementos são elementos de memória. Você fala, poxa, muito bobinho, Fernando. Sim, é bobinho, mas ele acrescenta um valor 1. A criança, ao ler o livro, aprende a não morder o coleguinha. Esse é um livro de valor 1. Você pode falar, poxa, Fernando, mas meu filho não é idiota. Meu filho tem 10 anos e eu criei ele para que quando ele tivesse 10 anos de idade, ele tivesse uma mente saudável correspondente ao 10º ano de vida de um ser humano normal. Então, o que você fará? Você não precisa agregar um valor 1. Você pode agregar um valor X. Então, você pegará, por exemplo, um Moby Dick. Poxa, Fernando, mas você falou que o Moby Dick, a linguagem dele é uma linguagem adulta. O meu filho só tem 10 anos. É verdade. Então, aqui nós teremos um elemento complicador para o seu filho. Também não tem desenhos, ou seja, não vai agregar nem vai prejudicar nesta parte. E os elementos são elementos de memória. A memória, sim, Fernando, a memória é um elemento do mundo infantil. Ou seja, se a memória é um elemento do mundo infantil e o seu filho tem 10 anos, na literatura infantil, o signo e a linguagem do Moby Dick correspondem ao teu filho. Ou seja, ele vai conseguir entender. Poxa, Fernando, mas a linguagem é uma linguagem adulta, ele não é adulto. Pois é, aqui você tem o grande lance da literatura, do mundo da arte em geral, tá? Mas repito, vamos focar aqui só na literatura. A literatura tem que, para você, a literatura sempre tem que agregar algo a você que quer crescer e não apenas se entreter. Cada um de nós, na nossa vida, nós estamos em um estágio da nossa vida. Você sempre está, ao longo da sua vida, em estágios, ou seja, como na filosofia, o homem é um ser que está. Ele não é. O homem é um ser que está. Quem é Deus. O homem sempre está. Você sempre é alguém do seu tempo. Então, poxa, hoje, Fernando, eu estou num estado que é um estado de eu tenho 30 anos, então vamos fazer aqui uma figura de linguagem. Eu tenho 30 anos, então eu me considero alguém que tem uma mentalidade correspondente a 25 anos. Ao longo da vida perdi um pouco de tempo, eu sei que eu não estou perfeitamente atualizado de acordo com o meu desenvolvimento intelectual. Eu tenho 30 anos e eu me agrego um valor 25. Então, o que eu quero fazer? Poxa, vamos colocar como meta de vida eu chegar num valor de 30, que é um valor que eu estou, que é uma idade que eu tenho hoje. Eu gostaria de ter um valor de 30. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mapear na vida da literatura um agregar de valores para que eu possa alcançar a minha maturidade e chegar, pelo menos, ficar no 0 a 0. Pelo menos eu estar correspondendo ao desenvolvimento intelectual próprio da minha idade. Então, o que você fará, pessoal? Você terá obrigatoriamente de, no mundo da literatura, sempre absorver um livro que agregue a você elementos que estão sempre acima de você. Se você tem 25 anos, se você tem 30 anos e se entende como alguém dos 25, você, quando vai ler um livro,
você tem que pegar a linguagem e entender, olha, a linguagem, eu tenho que ter uma linguagem acima do meu nível. Então, se eu tenho 25 anos, eu tenho que pegar um livro assim de linguagem para 40 anos, né? Eu tenho que pegar algo que está acima de mim. Poxa, nos desenhos, né, nas ilustrações, nos traços, poxa, eu posso pegar uma literatura com um desenho. Isso aqui principalmente você vai aplicar depois na arquitetura, no teatro, na pintura. Mas vamos lá, estou no mundo da literatura. O desenho não é necessariamente infantil. Eu posso ter uma literatura com traços adultos, traços de pessoas de 30 anos de idade, realmente um traço mais correspondente à vida adulta. E a memória? Olha, na memória, já que eu estou ganhando aqui na linguagem e estou ganhando também no elemento visual, eu posso facilitar a minha vida na memória. Por quê? Se você já detectou que você tem um atraso e você puxa na linguagem, puxa no desenho e puxa na memória, ora, você não vai conseguir absorver aquele conteúdo. Porque se você fosse passível de absorver esse conteúdo, você não seria alguém que está com déficit na vida. Então, o que que você faz, gente? Você facilita para você sempre em uma dessas áreas. Poxa, eu não vou trabalhar com abstração, eu não vou ler Platão, eu não vou ler o John Milton, eu não vou ler Dante. Eu vou pegar aqui no campo dos signos, eu vou pegar e vou trabalhar puramente a memória. Então, na memória, eu vou atuar num nível onde eu já esteja. Mas eu vou puxar por meio da linguagem. Eu vou crescer onde? Eu vou crescer no texto. Gente, você pode fazer isso aqui da forma contrária, reversa. Você pode facilitar no texto. Poxa, Fernando, eu vou ler Machado, eu vou ler uma linguagem mais simples, um Mário de Andrade, um Carlos Drummond, eu vou facilitar no texto, não vou facilitar na questão do traço, porque não há, mas eu vou puxar o meu crescimento intelectual na área da abstração. E assim você vai trabalhando. Você vai chegar num ponto onde você vai falar, poxa, Fernando, cheguei aos 35 anos de idade, e nos últimos 5 anos eu consegui me atualizar. Hoje eu sou alguém que tem uma vida intelectual saudável. Eu tenho uma vida que corresponde aos 35 anos. Aí você vai começar a puxar no texto, no traço e na abstração. Você vai ler um São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Você vai ler um Hegel. Você já vai partir para a filosofia e para a teologia, principalmente. Então, pessoal, com este modelo aqui, claramente você já deve conseguir fazer sozinho uma aplicação em outras artes. Você pode aplicar na arquitetura, aplicar na pintura, na música, enfim, aplique em qualquer arte, tá bom? O que você precisa fazer é entender como funciona o mundo da arte e algo aqui que é principal e que a gente ensina sempre quando falamos aqui de absorção de conhecimento no mundo da arte. Por exemplo, quando nós utilizamos o nosso livro, né, a gente escreveu um livro só para falar sobre vida intelectual, que é o Potencializando Sua Vida de Estudos. Nesse livro aqui, se você quiser adquirir, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para você adquirir esse livro. É um método de estudo. O que você precisa fazer é conhecer a sua ilha do conhecimento, ou seja, você precisa saber onde eu estou. Você vai ter que fazer esse trabalho de análise. Poxa, eu tenho 30 anos e estou com uma maturidade intelectual de 40. Não, eu estou com 40, estou com maturidade intelectual de 30. Poxa, Fernando, como que eu posso saber qual é a minha maturidade intelectual? Como que eu posso me entender? Poxa, você vai fazer uma análise. Quando você lê um texto complexo, você entende? Você tem 16 anos, né? Então, se você tem um garoto de 16 anos, você está me assistindo aqui. Se você pegar um autor, por exemplo, uma poesia, você vai ler um Rancine, ou você vai ler um Gregório de Matos. Quando você pega esse texto, é claro, o Gregório de Matos não escreveu para garoto de 16 anos. Quando você lê Gregório de Matos, o texto você consegue absorver facilmente? Poxa, consigo, Fernando. Ótimo, então você já tem uma maturidade textual de 30 anos de idade. Então você vai fazer essa análise. Poxa, quando eu pego algo do texto, algo do traço, quando eu vou analisar o traço, se eu pego, por exemplo, uma pintura, cubismo, né, eu vou olhar o material do Pablo Picasso.
Quando eu olho o início do material do Pablo Picasso, um material realista romântico, e eu vou evoluindo, depois eu olho as obras do Pablo Picasso, ele indo cada vez mais com o passar do tempo, ele vai ficando mais bobo, mais pobre, mais simples. Caramba, eu não consigo entender por que o Picasso regrediu ao longo da sua... É porque você não tem maturidade ainda para entender o aspecto do traço, ou seja, você só consegue entender o mundo da pintura realista. O mundo da pintura realista, pessoal, é o mundo mais bobo que existe. Por quê? Hoje você pega, por exemplo, na internet, você vê lá os vídeos de Instagram, né? Um grande pintor coreano. Quando você vai olhar a obra do pintor coreano, ele desenha um gato. Fica exatamente igual a um gato. Gente, isso um bebezinho de 2 anos entende. Ele vê um gatinho na frente dele, ele pega o gatinho e brinca. Então, a expressão realista é a expressão mais simples que tem. A linguagem da pintura adulta é aquela linguagem não de memória, mas abstrativa. Ou seja, quando você analisa uma obra cubista e você consegue detectar as emoções, os sentimentos, os elementos ali, esta é a linguagem adulta. Então, você vai ter que fazer uma autoavaliação para entender, poxa, eu tenho uma maturidade para o mundo da dança ou eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma maturidade para o mundo da música ou não tenho nenhuma. Para mim, a música só é bonita quando ela tem 3 acordes e ela está numa escala muito simplificada. Então, a sua maturidade para a música é 0. Poxa, eu ouço Chopin e eu acho horrível. Pois é, então a sua maturidade infantil é muito simples. Quando você ouve molejo, você acha legal, até dá uma dançadinha. Então, você tem que ter você tem que saber detectar a si mesmo, para você ter a ilha do conhecimento. Então, isso você pode aplicar em qualquer arte, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar a todos, tá bom? Obrigado.